Fala, meus queridos, muito bem-vindos a mais um episódio de Leader Talks by JC. Meu nome é João Cazon. E antes da gente começar, eu já vou pedir: deixa o seu like nesse vídeo, compartilha ele com líderes que você acredita que podem se beneficiar do conteúdo que a gente traz com tanto carinho aqui para vocês. E, claro, sem mais delongas, bora pro conteúdo do vídeo de hoje, que tá muito legal. A gente vai falar muito sobre como gerenciar times e projetos dentro de uma metodologia, de uma técnica chamada PDCA. O que é o PDCA? Vamos falar sobre esse cara que é bastante importante para que nós consigamos avançar, evoluir nossas ideias, nossos projetos, nossas hipóteses, mas com aquela pitada da liderança servidora realizando o diferencial sobre tudo. Por quê? PDCA, apesar de uma técnica muito bem estruturada, ela pode ser implantada de forma negativa e tóxica no time, como nós vamos ver hoje. Então, bora lá. Primeiro vamos falar rapidamente sobre o que é o PDCA. PDCA é o acrônimo, né, então Plan, Do, Check e Act. A gente vai adentrar sobre cada um desses mais à frente, então não vou me alongar aqui, só para você entender o conceito. Muitas lideranças acreditam estar aplicando o PDCA em seus times e seus projetos, mas muitas vezes o que elas estão aplicando, de fato, é o PDCYA. O que é o PDCYA? É o Plan, Do, Cover Your Ass, ou seja, cobrir o seu próprio rabo. Por quê? No final do dia é sobre cobrar o time, né, dar ordem, acompanhar com microgerenciamento e cobrar seu time e tirar o seu da reta. É isso que muitas estruturas fazem. Então esse PDCYA é muito comum. Como que você está fazendo aí no seu time? Como que seu líder ou as pessoas que estão próximas de você, que são lideranças, estão fazendo aí nos times que você observa? PDCA ou PDCYA? Deixa aí nos comentários. E claro, o intuito do vídeo de hoje é mostrar como que a gente transforma o PDCA de uma ferramenta de cobrança em um motor para a liderança servidora. E claro, isso não é só uma teoria acadêmica, né? Isso é um conceito já muito aplicado, inclusive. Muitas vezes sem a devida assertividade ou o devido propósito dele, né? Que é o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Essa assertividade de entender o que é o PDCA, com um exemplo prático para que você, de fato, seja capaz de aplicar em sua excelência. Então, bora lá que o conteúdo de hoje está cirúrgico. Bloco 1, a verdade que ninguém te conta sobre o PDCA. Antes da gente começar aqui, é necessário desconstruir uma certa mentira que ronda em torno do termo PDCA. Muitas vezes o PDCA ele é vendido como uma ferramenta de controle, ou seja, através do seu acrônimo, né, planejar, executar, verificar e agir, existe uma disseminação de que você atua da seguinte forma: planejar a meta, cobrar a execução, fiscalizar o resultado e punir quem não entregou. Mas galera, isso não é PDCA, isso é microgerenciamento com palavras bonitas. O PDCA verdadeiro, ele nasceu com Deming, no Japão, no pós-guerra. E quem foi Deming? Você deve estar se perguntando, eu também estava até o momento que eu estava elaborando esse roteiro para vocês. Deming foi um estatístico americano que ele foi para o Japão, em 1950, ensinar controle de qualidade. E ele acabou revolucionando a forma como o mundo vai gestão. Ele é o cara por trás do milagre industrial japonês. Inclusive, no acrônimo de PDCA, a letra C, ela significa check. Mas o Deming, ele odiava esse termo check. Ele gostaria que a gente considerasse esse check no sentido de estudar. Por quê? Check, verificar, o dar munição para microgerenciamento, argumento para microgerenciamento. O que ele gostaria de fato era que fosse um S, S de study. E por que que ele queria trocar, né, o check por study? Porque o check ele virou sinônimo de inspeção punitiva. Você bateu a meta? Não? Então você falhou. E o study, ele tem uma outra energia, que é completamente diferente. O study ele vai mais no sentido de perguntar o que nós aprendemos. Nossa teoria se confirmou? O que o sistema precisa para funcionar melhor? Essa mudança de uma palavra mudaria tudo aqui. E é aqui que a liderança servidora entra de fato. Ela transforma esse check de uma inspeção punitiva para perguntar, de aprender com o processo. Então, o líder servidor, ele não vai usar nunca PDCA para cobrar pessoas. Ele vai usar o PDCA para construir, para servir. E vamos ver o case real de prática, como que isso funciona. Bloco 2, case prático, 2 abordagens, 2 resultados. E aqui vamos fazer um exercício para você poder tangibilizar de forma mais prática a aplicação de PDCA. Vamos imaginar um cenário hipotético da seguinte forma: 2 líderes numa mesma empresa. Vamos chamar esses líderes de Carlos e Ana. Ambos eles são gerentes de times de vendas nessa empresa. E eles têm a mesma meta:
reduzir o tempo de fechamento de contratos em 20%. Carlos, ele vai implementar o PDCA tóxico, ou seja, aquele PDCA que a gente falou anteriormente, usado para inspeção punitiva. Como que é a abordagem e como que vai ser o resultado de Carlos nessa implementação? Primeira etapa, planejamento, que é o P. O Carlos ele chama o time numa sexta tarde e anuncia: pessoal, a diretoria quer 20% de redução no ciclo de vendas, eu não aceito desculpas, batam essa meta até o final do trimestre. Qual que é o planejamento que aconteceu aqui? Nenhum, apenas uma ordem autoritária e uma delegação completa do problema para o time resolver, de forma extremamente seca, sem nenhum tipo de porquê, de motivação, de direcionamento, jogado para o time. Se virem, entreguem o que a gente precisa. Na próxima etapa, que é o do, a execução, o que que acontece? Obviamente, dado esse planejamento anterior, o time ele fica apreensivo. Ninguém questiona porque todos têm medo de parecer incapazes. Começam a trabalhar mais horas, pular etapas de qualificação para fechar mais rápido, e o clima vira pressão pura. A próxima etapa é o de cheque, de validação. Só que qual que é a validação que vai acontecer aqui? Se ele está implementando o PDCA em uma inspeção punitiva, exatamente, uma inspeção punitiva. No meio do trimestre, o Carlos olha os números e explode. Os números estão caindo, quem está falhando aqui? E começa a apontar dedos. Júlia, seu pipeline está travado. Marcos, você não está batendo follow-up suficiente. Pressão, cobrança, nenhum direcionamento estratégico. E a gente chega na última etapa, que é o ACT, de ação. E como todas as outras etapas anteriores, essa é igualmente um desastre. Carlos coloca todo mundo em reuniões diárias de cobrança. Essas são suas ações. Implementa um sistema de ranking público dos vendedores. Ele acredita que assim ele vai motivar as pessoas a produzirem resultados. Só que nesse ranking, os piores eles ficam classificados em amarelo, gerando um ambiente de humilhação. Pessoas que não estão performando tão bem acabam tendo seu nome em destaque negativo para toda a organização ver. Olha só que terrível essa execução de ciclo de PDCA. E qual que é o resultado esperado aqui, dada toda essa tragédia que a gente falou aqui e o mais triste, né? Essa tragédia é muito comum. Você que está me ouvindo, você deve passar por isso e conhecer isso de perto, porque é muito comum, infelizmente, hoje, no meio corporativo, com lideranças tão despreparadas como temos, apenas elas servirem de repasse de cobrança para seu time do que recebem como cobrança. Não são capazes de construir, não são capazes de agregar. Elas só cobram, microgerenciam e punem o time. O que se espera de um resultado de uma ação dessa? Bom, após 3 meses, 2 dos melhores vendedores do time pediram demissão, não aguentaram. E pessoas que são boas, como eu já trouxe, né, e trago sempre aqui, elas não ficam em ambientes assim por muito tempo, porque tem espaço no mercado para elas. Os contratos fechados, eles caíram 15%, porque o time começou a empurrar vendas ruins só para bater número. O clima terra arrasada. E Carlos, ao invés de reconhecer a falha da sua execução de se pronunciar, o que, como todo mau líder faz, culpou as pessoas, apontando dedos e não é o clássico contemporâneo. Essa nova geração não aguenta pressão. É fácil, né? Você culpar as pessoas, apontar dedos, culpar uma geração inteira, generalizar uma geração inteira que tem seus desafios em relação à liderança, sim, mas generalizar isso porque você é incapaz de assumir a sua incompetência como líder, não é mesmo? Então esse é o PDCA tóxico, que acaba sendo mais comum do que a gente imagina, certo? Mas nem tudo são espinhos nesse mar de rosas, não é mesmo? Vamos falar da Ana. A Ana, ela é nossa líder seguidora. Ela está implementando o PDCA como um motor de crescimento e colaboração no seu time. Como que fica essa mesma meta a ser atingida dentro de uma execução de PDCA como deve ser? Bom, no planejamento, a Ana ela convoca o time e diz: gente, a diretoria precisa que a gente reduza o ciclo de vendas em 20% para nos mantermos competitivos. Mas antes de planejar qualquer coisa, eu preciso de vocês. Olhando para o nosso processo atual, o que está travando a gente? Onde vocês sentem que a gente está perdendo tempo? Quais são as oportunidades que a gente pode explorar? Tá vendo que ela chama o time para participar, para construir junto essa solução? Olha como isso já muda a estratégia do ponto de partida e já dá um direcionamento muito mais promissor. E aí aqui eu falei do catchball, né? O que é o catchball?
Essa é uma técnica japonesa, onde a meta é uma bola, né, imagina que a meta é uma bola, e ao invés de você jogar a bola como um tijolo na cabeça do seu time, você joga a bola para eles pegarem, analisarem e jogarem a bola de volta com algum feedback. E você vai fazendo esse vai e vem em diálogo até encontrar um plano que seja ambicioso, mas viável, gerando um plano que ele é resultado numa cocriação como equipe e não de uma imposição de chefia para subordinados. Então a abordagem ela muda tudo aqui. Né? Nessa você já gera toda aqueles pontos que a gente traz em outros vídeos desse canal de motivação, as pessoas terem propósito, ou seja, as pessoas terão muito mais empenho, estarão muito mais compradas em atingir esse objetivo. O sucesso é praticamente eminente nesse caso. E nesse catball, né, voltando aqui, né, ao planejamento, o time ele abre o jogo, ou ele traz para a Ana. Olha, o sistema do CRM nosso é lento, as propostas elas precisam de 5 aprovações para acontecer. Falta de autonomia para dar um desconto de até 10%, então tudo bate em alguém que é gargalo para poder liberar o desconto, para poder liberar uma oferta. E a Ana, como líder, né, e como pessoa a tomar decisões ali, vai anotando todos esses feedbacks que ela vai recebendo do time e oportunidades que o time traz para melhoria do fluxo do processo de vendas. E aí, Ana, obviamente aqui, né, fazendo todo esse apanhado de sugestões e de trabalho com a equipe, ela propõe. E se a gente começar com uma meta menor, uma meta de 10% de redução, atacando esses gargalos que vocês mapearam? Eu vou brigar pela autonomia de desconto e pela otimização do CRM, e vocês topam implementar um novo fluxo de aprovação de propostas por 30 dias? Com isso, o time ele se sente ouvido e há consenso aqui, e não imposição, porque foi construído. Então, de fato, é um planejamento que aconteceu aqui, né? Não foi uma ordem pega e jogada para o time resolva, se virem. Não, foi uma construção onde o líder participou diretamente, ouviu a todos e construiu o consenso. Bom, agora, né, nós podemos ir com muito mais tranquilidade e confiança para a próxima etapa, que é a execução. A execução aqui ela ocorre com uma segurança psicológica, inclusive. A Ana ela deixa claro para o time. Isso é um experimento. Se der errado, a responsabilidade é minha. E eu quero que vocês testem, inclusive as ideias malucas que nós tivemos aqui. Se falhar, a gente aprende e ajusta, sem punição. O time, com isso, muito mais tranquilidade, muito mais confiança, sabendo que não será punido, mas que está ali para aprender, para construir a melhor solução. E para chegar na construção da melhor solução, você precisa ter algumas tentativas e erro. É evidente isso, né? Com isso, o time ele testa um novo fluxo e testam templates de proposta pré-formatados, tudo para cortar atrito no processo de venda. E aí aqui, de fato, a Ana vai para a próxima etapa, que é o check, mas no caso aqui ela vai com a visão do histórico, como a gente falou, que seria o ideal a ser executado aqui, e ela vai ao Gemba. A gente vai falar sobre o que é o Gemba, mas basicamente é ir ver com os próprios olhos, né? Então, no fim do mês, a Ana ela não vai olhar só uma planilha, só olhar números. Ela pratica, né, o que a Toyota chama de Gemba. Então, é a prática de Gemba, né, originada ali na Toyota, que significa o lugar real, ou seja, é onde o trabalho de fato acontece. Então, o líder ele sai dessa salinha, né, onde ele está com ar-condicionado, Excel, e ele vai de fato ali na linha de frente e sentar com quem está executando o trabalho e vai perguntar: me conta, como foi usar o fluxo? O que funcionou, o que atrapalhou? E ela descobre que o template economizou 3 horas por proposta. Mas o sistema ele ainda trava na integração com o financeiro. Então, ao invés de repreender, a Ana pergunta, ela constrói, né? Então você vê como ela vai, de fato, estudando no processo de check e capturando mais informações para que ela possa levar o time e ter novos planos, ou seja, volta um novo ciclo de PDCA com novos planos, para que ela tenha, de fato, um caminho promissor a seguir baseado em dor real de quem utiliza o sistema. E obter feedback real de quem é diretamente impactado com aquelas ações. E não para gerar cobrança para o time, mas para construir, para incrementar a solução que eles estão construindo como time. E aí a última etapa que é o ACT. E aqui ela vai atuar numa implementação do que a gente chama de coaching Kata, que é uma ferramenta, basicamente, tá? O que é essa ferramenta de coaching Kata? Kata é uma palavra japonesa, tá, que significa forma ou padrão de movimento.
como no karatê. E o coaching kata, ele é um roteiro de perguntas que o líder usa para treinar o time a pensar cientificamente ao invés de só dar a resposta pronta. Isso é extremamente eficaz, tá, pessoal? E a Ana pratica as 5 perguntas do coaching kata. A primeira pergunta: qual a nossa condição-alvo? Ou seja, a condição-alvo é o ciclo de 20% mais rápido sem perder qualidade. Qual a nossa condição atual? A segunda pergunta: conseguimos 8% com os templates, mas travamos no financeiro. E qual que é o obstáculo agora? Terceira pergunta: a integração manual com o financeiro. Quarta pergunta: qual que é o próximo passo? Vamos automatizar essa integração. Quinta pergunta: quando nós vamos sentar novamente para revisar isso? Em 2 semanas. Então a Ana aqui, você vê que ela não está dando solução. Ela está guiando o time a encontrar essa solução. O papel do líder é muito mais questionar do que afirmar. Na maioria das vezes, é induzir o time a pensar, é induzir o time a ele construir a solução. Porque dessa forma ele está se comprometendo com aquilo que ele está construindo. Não é um líder impondo, é um líder construtor. E isso, como a gente falou no nosso vídeo anterior, né, sobre Management 3.0, ajuda a emancipar o time, ou seja, amadurece. Com isso, nós temos um resultado final de 3 meses, o time da Ana ela reduziu o ciclo em 22%, acima da meta, inclusive. E o mais importante disso tudo, nenhum turnover, ninguém pediu para sair. 2 vendedores foram promovidos a sêniores e o time criou um playbook de melhores práticas que foi replicado em outras regiões. Então, olha o impacto que isso gerou. Não só na meta estabelecida, mas no contexto, no ecossistema e a longo prazo, na carreira e na empresa onde esses colaboradores estão inseridos. Bloco 3, as 4 perguntas que mudam seu PDCA. Então vocês viram aqui no nosso case anterior que diferença brutal na abordagem dos 2 líderes. Eles usaram a mesma ferramenta, PDCA, mas tiveram resultados extremamente opostos. E a diferença, a gente pode resumir, eu vou trazer aqui para esse bloco para vocês, para ficar bem tangibilizado, a gente pode resumir em 4 perguntas, que eles vão transformar o seu PDCA de cobrança em serviço. Então bora lá. Na fase de planejamento, o chefe ele vai atuar da seguinte forma: aqui está a meta, cumpram, simples assim. O líder servidor, a abordagem dele já vai ser diferente. A abordagem dele já vai ser da seguinte maneira: dada esta necessidade estratégica, o que vocês veem como viável e que recursos vocês precisam? E aqui é a técnica do catball, basicamente. Usem essa técnica. Pega a bola, joga para o time devolve e vai construindo. Você de fato vai chegar num plano. Porque é estranho você falar em PDCA, sendo que a primeira etapa é plano e você não tem um plano, você só tem uma ordem. Não faz sentido, você já está falhando no primeiro ponto, então não tem como dar certo aos demais, correto? Na fase da execução, o chefe atua de uma forma impositiva novamente. Não falhem. A falha é inaceitável, será punida. Para nós que somos líderes servidores, cara, isso nem conecta, né? A gente nem consegue imaginar como pode existir isso, como o mercado aceita esse tipo de liderança. Mas existe, fazer o quê? O líder servidor, qual que é a atuação dele nessa etapa da execução, né? Que obstáculos posso remover do caminho de vocês? Como eu posso acelerar vocês? Como que eu posso garantir que vocês vão chegar no objetivo e vão chegar de forma eficaz, de forma rápida? Esse é o plano do líder. O líder não está ali para empurrar o time. O líder está ali para garantir que o time vai chegar rápido, assertivo no destino. O papel do líder não é ficar sentado numa cadeira esperando o time executar, não. Isso aí da era industrial. Não funciona em ambientes, principalmente onde exige atuação intelectual dos colaboradores. O tipo de liderança de chefia não encaixa nesses ambientes. Na fase do check, do study, como que o líder, como que o chefe, né, atua, ele vai cobrar os resultados parciais. Por que que nossos números estão caindo? Por que que nossas integrações não estão funcionando? Por que isso está acontecendo? Por que aquilo tá? Mas no sentido de cobrança, não no sentido de aprender. O líder servidor, ele vai ao Gemba, ele vai sentar ali na linha de frente e vai anotar os feedbacks, o que que está funcionando, o que que não está funcionando, como que o sistema está ajudando, como que o sistema não está ajudando, quais são os nossos novos inputs para novos planos serem executados. Ou seja, ele vai para o trabalho mesmo, onde acontece a coisa, ele não fica numa planilha olhando o número na tela dele. Na fase de atuação do ACT, o chefe, novamente, com a pressão, gerando ambiente inseguro, de extrema competitividade tóxico, ameaça.
Conserte o que está errado ou você será substituído. Faça dessa forma, senão você está no olho da rua. Nossa, olha o desempenho aqui dos colaboradores publicamente, aquele escárnio ocorrendo em quem não está performando bem. É um ambiente onde ninguém quer estar e todo mundo, na primeira oportunidade, vai pular fora. E sempre os primeiros a saírem são os mais qualificados, ou seja, os com maior poder de impacto. É um desserviço. Líder servidor, senta com o time e traz o questionamento. O que aprendemos? Como estabelecemos um novo padrão para que ninguém sofra novamente com isso que nós sofremos? Como evitamos esse erro de acontecer novamente, essa situação? Ou seja, coisas dão errado, falhas acontecem. O que importa é qual aprendizado você extrai dela e como você garante que aquilo não acontece de novo. Essa é a atuação esperada. E aí, né, uma das ferramentas que você pode utilizar para isso é o que a gente falou ali do coaching kata, correto? Sintetizando essas 4 mudanças de pergunta, de comportamento, criam, mais um termo para vocês levarem no vídeo de hoje, Hansei, que também é de origem da Toyota. O que que é o Hansei? Hansei é reflexão profunda sem culpa. E quando você cria esse ambiente, você desbloqueia algo mágico. Você desbloqueia times que melhoram a si mesmos. Ou, como a gente já falou em um vídeo anterior desse canal, times de alta performance. Bloco 4, o ROI do PDCA servidor. Pessoal, isso traz resultado. Bom, os cases que a gente viu ali, os 2 exemplos, você já consegue, cara, por mais leigo que você seja, você consegue ver o que gerou mais resultado e quais os resultados possíveis que aquilo gerou para a companhia. Não só a meta foi batida na implementação do PDCA da forma mais assertiva, servidora, como trouxe ganhos para médio e longo prazo, atribuídos ao valor que você entregou para as pessoas envolvidas nas equipes também. Qual que é a reação em cadeia associada ao PDCA bem feito? Primeiro, você melhora a qualidade. Segundo, você diminui seus custos, porque você vai ter, no decorrer do tempo, menos retrabalho, menos erros acontecendo. Porque o que você aprende de um erro não se repete novamente no futuro, e isso evita, né, custos desnecessários. Seu custo de aprendizado é apenas uma vez. A produtividade vai subir, você vai capturar mercado e você vai garantir os empregos, porque você não vai ter turnover na sua empresa. Você não vai ter um ambiente tóxico onde as pessoas não querem estar. Muito pelo contrário, elas vão se sentir partes e construindo e crescendo ali. Então, o que elas mais querem é estar ali. E por isso elas melhoram. E por isso elas se justificam continuarem ali. Existem alguns cases rápidos aqui que eu vou trazer para vocês. O Virginia Mason Medical Center, ele aplicou Ciclo PDCA e reduziu processos judiciais por erro médico em 74% em 10 anos. Times com segurança psicológica, que é a base da execução, né, aqui, eles inovam 2 vezes mais rápido do que times que estão com medo, times que estão sendo afrontados, que estão apenas recebendo ordem de forma impositiva dos seus chefes. O custo da má qualidade, retrabalho, defeito, ele chega a 25% da receita nas empresas tradicionais. E aqui é um ponto que o PDCA ataca diretamente quando bem executado. Todas as fontes de tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, estão na descrição desse vídeo, vocês podem olhar lá. Então é isso, meu querido e minha querida. Antes da gente encerrar, deixar um desafio aqui para você de próximos passos que você pode evoluir em cima do que a gente conversou no vídeo de hoje aqui. Escolha o ciclo PDCA que você está rodando agora, se você estiver rodando algum agora. E implemente o que a gente falou no bloco anterior. Use o Catball para o Plan, pergunte ao time o que eles veem como viável antes de você fechar a sua meta e o seu plano. Crie com o time o seu plano. Na execução, pergunte os obstáculos que você pode remover. Seja líder servidor. Utilize os outros vídeos desse canal para te potencializar nessa cadeira. No check, vá ao Gemba. Saia da sua sala, do seu monitor olhando métricas e pergunte para as pessoas, vê o trabalho acontecendo, pergunte o que deu certo, o que deu errado, volte com novos planos, com novas propostas de PDCA a serem executadas. E no ACT, Coaching Kata é uma ferramenta fantástica que você pode utilizar, mas não é obrigatória. Mas se você tem ali 5 perguntas que desenvolvem e que ajudam o time a construir a solução por si só. Não é você trazendo a resposta pronta,
mas é você perguntando como para o time, e isso muda tudo. Faça isso em um ciclo ou outro de PDCA, ou durante algum período, eu te garanto que você vai ver uma diferença brutal no engajamento e no resultado das suas equipes. Depois você volta aqui para compartilhar comigo, vou adorar saber. E claro, se você quiser se aprofundar ainda mais, eu deixei na descrição material completo aqui sobre PDCA, tá? Links, todas as fontes, material da onde eu extraí o nosso roteiro do vídeo de hoje, porque é um assunto que você pode se aprofundar muito nele. Então, tem bastante conteúdo aí do nosso episódio de hoje. Beleza? E lembre-se, PDCA ele não é sobre controlar pessoas, é sobre melhorar sistemas. Lembra que a gente falou no vídeo de Management 3.0? Você não vai gerenciar pessoas, você vai gerenciar o sistema? PDCA é isso, não é sobre controlar pessoas, é sobre melhorar os sistemas. Então, se você gostou, novamente, deixa seu like, compartilhe com outro líder e comente aqui embaixo. O que que você é? Você é um Carlos ou você é uma Ana? Nos vemos no nosso próximo Lead Talks. Um abraço e bora servir para crescer. Tchau, tchau.